Jerome Powell, o que ele fez ontem? O que ele fez ontem criou uma caca no mercado. Não era bem o que esperávamos, né? Antes do... ele cortou as taxas de juros. De fato, era o que esperávamos. Ele cortou a taxa em 0,25%, então caiu para 4,25% e 4,5%. Beleza, o mercado esperava exatamente isso. Então, mal posso esperar pelos cortes de taxas de juros. O mercado vai explodir. E o mercado começou uma queda absurda. Por que será que isso de fato aconteceu, né? E 1,5 trilhão de dólares foram evaporados do mercado de ações no dia de ontem. Então, acabou de... 1,8, na verdade, depois de tudo que aconteceu no pós-horário. 1,8 trilhão, simplesmente o tamanho do mercado cripto evaporou em apenas um dia do mercado tradicional. E a gente observa aqui que do índice S&P 500 tivemos uma forte queda, né? Uma forte queda e hoje também uma queda. Estamos na média de 50, perdemos a média de 21, que é uma média que acompanha muito bem o preço, né? A média de 21 é a média mais próxima e a média de 50 é a segunda correçãozinha, então acabamos de perder a média de 50 e estamos dentro de uma cunha ascendente, que é a probabilidade, rompimento para baixo, de fato, isso aconteceu. Isso no S&P 500, então veja, evaporou muito dinheiro. E a gente pode ver aqui que temos um gap que poderia ser fechado nos próximos capítulos. Ainda temos espaço no RSI para chegar em níveis de exaustão até que de fato isso aconteça. Então, provavelmente, se quiser continuar com essas quedas, aqui nessa região dos 5.700 pode ser uma região de suporte aí antes de fazer qualquer outro tipo de movimentação. Mas com o que Powell falou, tornou o dólar muito mais forte, né? E já vamos ver isso aí nos próximos capítulos. Só mostrando o índice do DXY, que é o índice do dólar no mundo. Está em uma escalada de alta e nós esperávamos que caísse, porque o DXY é oposto ao próprio Bitcoin, né? Então, quando o Bitcoin está subindo, o DXY está caindo. Quando o DXY sobe, o Bitcoin começa uma queda. E agora o DXY subindo, o Bitcoin começou a sua correção. Por quê? Quando o DXY sobe, que é a força do dólar, significa que o mercado está migrando de fato para dólares, né? Buscando o dinheiro mais forte do mundo. E nesse instante, quando a gente coloca no semanal, vimos que estávamos em uma zona de lateralização e agora saímos da lateralização. E agora, onde seria o topo dessa movimentação, né? Isso que é complicado. Ainda mais, nós temos o nosso dólar nas alturas já, ainda mais com uma decisão dessa do Fed de cortou a taxa, mas o que eles disseram que vão cortar menos ano que vem fortalece ainda mais a narrativa do dólar perante o mundo inteiro, fora a questão da inflação nos Estados Unidos. Nós vamos analisar já. Então o mercado tradicional está em medo, já está em medo, diferente do mercado cripto que está em ganância. E o que aconteceu, como esse galera está postando aqui? O Fed cortou 25 pontos base que 97% do mercado estava esperando. Mesmo assim, o S&P 500 teve a maior queda desde 2020. Então, desde a pandemia, o S&P 500 não caía dessa maneira, né? Foi uma queda de mais de 3%, evaporou trilhões do mercado, né? Quase 2 trilhões, 1,8 trilhão aqui. E vamos explicar o porquê, né? Então, ele disse que o mercado esperava de fato essa decisão, e que o mercado continua, que o pivô do Fed aconteceu, e vai continuar cortando essas taxas. Entretanto, o mercado ele precifica as decisões do Fed antes de serem anunciadas. Então é o que eu sempre digo a vocês. Quando nós temos um evento certo no mercado, olha, as taxas de juros vão acontecer no dia tal, vai sair a reunião da inflação, isso e aquilo. Isso, o mercado já se precifica esse evento anteriormente. E quando chega no dia, vai ver o que aconteceu, se de fato foi aquilo ou não. Então, buy the rumor, sell the news, né? Então, o mercado sempre precifica antes um evento certo do mercado. Então, é diferente de um cisne negro, que acontece do nada e acaba levando os preços para o lugar que ninguém está esperando. Entretanto, o que o Fed falou agora, ele modifica as perspectivas futuras que o mercado já estava esperando, né? E aqui, está dizendo que o Fed, a visão do Fed para 2025 ficou hawkish, né? A direção hawkish ficou mais negativa. E isso eu disse ontem e o pessoal tirou o sarro, né? Lembra? Começaram a live, voltem na live de ontem, foi uma live super importante. O pessoal tirou o sarro, falando, olha, está fazendo food aí, está fazendo clickbait, como que vai cair o mercado? O mercado está esperando tudo isso. Mas é justamente esse tipo de expectativa futura. O corte estava precificado. Só que a perspectiva futura é que mudou essa direção. E sobre o gráfico de pontos, eu falei, a coisa mais importante é prestar atenção no dot plot, que é quando vamos cortar, né? Então são 19 membros do Fed que votam e eles colocam as suas perspectivas, né? O que eles esperam para o ano que vem. E aqui a média ficou no ano de 2025 em apenas 2 cortes. Então nós estamos aqui, vai cortar apenas 2 cortes nas taxas de juros. A maioria dos participantes do Fed espera isso. Só que, antes disso, esperavam 3 cortes. Significa que não vai ter aquela facilitação monetária, né? Vai continuar restringindo o crédito. E aqui tem outras coisas que podem interferir ainda mais, como a própria inflação. Abri aqui em outro gráfico, olha só.
Então a inflação nos Estados Unidos, que a perspectiva, a projeção na reunião de setembro era 2,1%, agora já está em 2,5% para o ano de 2025. E somente no ano de 2027 é que eles vão convergir a meta de 2%, né? Então isso aqui causa o pânico no mercado. É o que o Jerome Powell falou ontem, né? Que os riscos e a incerteza sobre a inflação ainda continuam elevados. E se continuam elevados, ele faz o quê? Quando o caminho é incerto, nós vamos mais devagar. Então, eles reduzem o passo em relação a isso. Então, não vão cortar tanto as taxas de juros para controlar, de fato, a inflação. Foi o que eu falei ontem. Depois de ter atingido 2,4% em uma descendente de muito tempo, começou a subir novamente, 2,6%, 2,7%. E a próxima reunião em janeiro, quando será que essa inflação virá, né? Fora isso, nós temos outros problemas, como a própria dívida do Tesouro Americano. E a dívida é um barato, que já bateu 36 trilhões de dólares, 36 trilhões de dólares, e aí nós tínhamos um teto. O teto foi retirado para que o João Biden gastasse ainda mais. E aí subiu a dívida de forma absurda nos últimos capítulos para não controlar esse teto. E olha só, agora vai mudar de presidente, agora Trump vai assumir, e o que ele está fazendo? Olha só, o presidente eleito Trump, ele quer abolir o teto da dívida. Então, já tiraram pro BD aqui? Vai votar no meu mandato? Não, tira de vez. Nós não queremos mais teto da dívida, né? Então, independente do presidente que esteja nos Estados Unidos, eles não vão controlar a dívida. Eles vão gastar sempre muito mais do que arrecadam. Só que é diferente do Brasil. Quando isso acontece aqui, o mercado foge dos reais, porque nós não temos poder nenhum. Nós não temos uma economia pujante, nem um exército forte para nos manter. Então, quando os Estados Unidos fazem, não dá nada. Eles vão ainda sugar a liquidez mundial. Se as coisas vão ficar mais caras no mundo com essa inflação toda, né, esse teto de dívida, então a gente corre para o dólar mesmo. Agora, quem vai correr para real se as coisas estão cambaleando aqui? A gente já teve o exemplo da Argentina. Quanto mais dinheiro eles imprimiam, quanto mais eles gastavam, menor era o poder de compra das pessoas. Então aqui, quando chegamos na meta, a gente não dobra a meta, a gente simplesmente retira a meta da frente, né? É um grande absurdo o que está acontecendo e até mesmo o próximo presidente vai continuar nessa toada. Voltando aqui para nossa análise, temos que o Fed disse que ia cortar 3 vezes, até novembro estava tudo certo. Agora, até na última reunião, né? Estava tudo certo. Agora eles já mudam para 2, porque a inflação não está controlada, bem como eles estavam dizendo nos últimos capítulos. E aqui, então a inflação pode piorar as coisas, o mercado ficou com medo, e essa é a questão. Então o mercado hawkish, o mercado totalmente nervoso. E a decisão, fechou uma tela aqui que dá para olhar mais um dado interessante, então sobre as perspectivas do Fed de cortar taxa de juros, né? Então aqui em setembro a projeção era de 3,4%, uma queda, né, do que está agora, 4,5% caindo para 3,4% no que vem e continuando a cair ao longo do tempo. Entretanto, o mercado não precifica mais uma queda para 3,4% e se mantendo praticamente em 4%. E somente em 2000, olha só, longo termo nenhum está batendo aqui de fato com as projeções do mercado, né? Então seria 3% até 2027, nem bateria os 2,9% que já era a precificação que o mercado já fazia antes dessa reunião. Outra coisa, aquilo que eu falei ontem sobre o medo do mercado, que poderia ter 3 situações, né? O cenário neutro, dovish, né? Que é o mais tranquilo, e o hawkish. E aí o hawkish de fato aconteceu. O dot plot, né? O gráfico de pontos mostra que teremos menos de 3 cortes em 2025. E foi isso que deixou o mercado morrendo de medo. Então tivemos esse wipe de dinheiro, né? Essa saída de dinheiro massiva. Então o mercado ficou extremamente negativo. Jogou água no chope de quem estava esperando um final de ano positivo, um rally de Natal nos Estados Unidos. Vamos ver o que de fato vai acontecer, mas pode ser que as expectativas se tornem ainda mais negativas do que os oficiais estão indicando. Por quê? Nós vimos, o problema da inflação pode ser agravar ainda mais, uma vez que vai retirar teto de dívida, isso e aquilo. Eles estão tentando passar até leis para gastar muito mais, né? Tivemos um problema que eu poderia fechar um shutdown no mercado, no governo americano no meio do ano passado. E aí o João Biden conseguiu, através do Congresso, um tempo de vida maior ali. Olha, dá um cheque maior para mim que eu preciso gastar, senão vai fechar as coisas. E para Trump, nem começou ainda, já tem esse problema. Então eles estão tentando passar uns 300 bilhões lá de dívida a mais. E aqui os oficiais do Fed estão prevendo que a inflação não vai bater os 2% antes de 2027. O objetivo 2% antes de 2027 não vai ser atingido. É interessante que de uma reunião para outra muda tudo, né? Então por que será que estava tudo bonitinho antes das eleições? Será que era para beneficiar um candidato ou outro? Essa é a maior questão. Então aqui, cortem a expectativa de cortar apenas 2 vezes no ano que vem. Entretanto,
conforme a inflação pode avançar, pode ser que eles ainda aumentem esses juros e ao invés de cortar, comece a aumentar os juros. Então, as coisas começam a ficar de fato extremamente negativas nos Estados Unidos. Outra coisa, nós temos aqui a probabilidade de cortes, né? Então já está em 4,25 e para a próxima reunião é manter as taxas de juros do jeito que está. E aí, para o ano que vem, apenas um corte. Então o mercado já está olhando, vamos ter apenas um corte no ano que vem. Não vai ser nem dois, vai ser um. O medo está no mercado nesse exato instante. Mais uma, isso aqui a gente já falou. O Fed, né, eles têm os seus ativos. Quando o Fed ele começa a comprar ativos no mercado, nós vimos durante a pandemia, tivemos um rally maravilhoso, todas as ações subindo, tudo subindo, Bitcoin subiu, criptomoedas subiram. Agora está no apertamento monetário. E eu falei a vocês, se eles mudarem na cartinha que eles mandam para o mercado essa postura, pode ser que a gente tenha uma alegria nos próximos capítulos. Infelizmente, isso não aconteceu. O comitê vai continuar reduzindo os seguros do... Deixa em português aqui. Palavras difíceis, eu nunca consigo ler essa frase. O comitê continuará reduzindo suas participações em títulos do Tesouro, dívida de agência e títulos lastreados em hipotecas de agências. Então, quer dizer, o Fed não vai voltar a comprar nada por enquanto. Quer dizer, continua esse aperto monetário, continua essa problemática pra gente. E aí, para terminar, o Powell tranquilizou você. Fique tranquilo, por quê? Nós evitamos uma recessão, então confia na gente e esperamos mais um ano positivo ano que vem, né? Ninguém tá vendo nada positivo, o pessoal está com medo, tá morrendo de medo, o mercado está em medo, o mercado evaporando milhões e milhões, mas confia no homem, o homem sabe o que ele tá fazendo. Deixa um likeão aí nessa querida notícia. Ainda falando sobre o Fed, mas é algo que impacta diretamente as criptomoedas. E talvez isso tenha sido o motivo para as quedas das criptomoedas no dia de ontem, né? Vamos lá, vou mostrar na tela aqui para vocês a carinha do nosso querido amigo, minha nossa, esse galinho de briga, Serginho Groisman. Diz o seguinte, presidente do Banco Central americano descarta Bitcoin no balanço do Fed. Jerome Powell afirmou que a legislação atual sobre o Federal Reserve Act não permite Bitcoin no balanço do Fed e acrescentou que a instituição não busca alterações. E aqui está a fala dele, tem um jornalista perguntando em relação a isso, né? Vamos escutar. Buoyant, do you see any value or benefit in the US government building a reserve of Bitcoin? Você vê algum valor em os Estados Unidos criarem uma reserva de Bitcoin? We're not allowed to own Bitcoin. Nós não é permitido a gente possuir Bitcoin. The Federal Reserve Act says what we can own, and we're not looking for a law change. E a gente não está procurando por mudança em relação a isso. A lei não permite que nós tenhamos Bitcoin e nós não estamos procurando uma mudança na lei para possuir Bitcoin. That's the kind of thing for Congress to consider, but we are not looking for a law change. Essa é uma questão que o Congresso tem que se debruçar e decidir sobre, mas nós, como Banco Central Federal Reserve, né, dos Estados Unidos, Banco Central, nós não estamos procurando esse tipo de coisa. Então, ele jogou aqui uma água no chope de quem esperava altas para o Bitcoin. E muita gente já começou a colocar em dúvida, será que vamos ter uma reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos se o próprio Banco Central americano diz que não pode possuir e que não estão procurando possuir Bitcoin? Eles não querem esse tipo de coisa? Gente, muito cuidado, muito cuidado. Isso pode ter derrubado o preço do Bitcoin ontem, porque muita gente fica com medo desse tipo de informação. Mas vejam, gente, o Banco Central tem ouro? O Banco Central não tem ouro. Então entrei aqui, procurei sobre essa informação no próprio site do Banco Central, né, do Federal Reserve dos Estados Unidos. O Federal Reserve não possui ouro, De acordo com a Lei de Ouro de 1934, requeriu aqui, né, que o Federal Reserve, o sistema do Federal Reserve, transferiria a propriedade de todo o ouro para o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Então, bem como o Federal Reserve não possui ouro e quem possui é o Tesouro americano, hoje o Federal Reserve também não pode possuir Bitcoin. E quem vai possuir esses Bitcoins é o Tesouro americano. Então é coisa independente, vai ficar dentro do governo. É o Tesouro americano, é o Haddad dos caras lá que vai mandar nesse tipo de coisa. Gente, então cuidado com essas informações. O food é espalhado, muita gente retweetou na hora. Olha só, o Federal Reserve não quer Bitcoin, agora vai a zero. Não, nunca. E outra, ele até deu a resposta. Quem vai ter que fazer isso é o Congresso. Se o Congresso quiser que a gente tenha, então ele tem que passar uma lei em relação a isso. A gente não quer, a gente não tá procurando essa informação aí. Se o governo quiser fazer, o governo faz pra lá. E pode fazer. Quem tem o ouro dos Estados Unidos é o governo, é o Tesouro. Agora, quem vai ter o Bitcoin é o próprio Tesouro, né? Então, cuidado com as informações. Entretanto, o Bitcoin voltou a cair. 99 mil. Minha nossa, o que tá acontecendo aqui? Eu estou ficando desesperado com essa queda do Bitcoin. A queda está acontecendo, eu não aguento mais ver quedas. Sangue nas ruas.